a gente fala de um assunto que dominou as discussões ao longo do dia de hoje. O novo reajuste no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou que o diesel e a gasolina vendidos pela estatal ficarão mais caros já a partir de amanhã. Com o reajuste, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último ajuste aconteceu em março. Para o diesel, a alta será de 14,2%. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último aumento do diesel ocorreu há 39 dias. A estatal explicou que mudou os preços para se ajustar ao mercado internacional de petróleo e às cotações do dólar. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o reajuste em 2 postagens no Twitter. Ele disse que, abre aspas, o governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais, fecha aspas. Um pouco antes, o presidente havia postado um outro comentário falando que, abre aspas, a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Fecha aspas. Esse novo reajuste segue sendo a pauta da nossa conversa. Eu convoco o nosso comentarista Ricardo Caldas para ampliar essa discussão. Boa noite, professor. Boa noite. Ontem falávamos aqui que o governo conseguiu uma vitória no Congresso, falta a sanção presidencial daquele projeto de limitar o ICMS nos estados, cobrado pelos estados em 17%. Hoje vem esse aumento da Petrobras, parece que uma medida anula a outra. Como é que o senhor avalia aí? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, essa medida da Petrobras, ela demonstra que a empresa não está conseguindo dialogar com as expectativas da população brasileira que foram justamente demonstradas por meio do Congresso, que a representa, nessa limitação do ICMS em 17%. Nós temos uma outra arte, não é verdade? Aqui a gente tem quanto foi o reajuste, né, do aumento. Você Vamos quer comentar essa? Não. Quer começar pela outra? Então vamos pela outra. Então, essa é a situação hoje, né? Então, nós temos hoje o preço médio, isso aí foi um cálculo da Petrobras junto com a Agência Nacional de Petróleo. Então, nós temos hoje um preço estimado médio, né, de R$ 7,00 para o diesel e em torno de R$ 7,25 para a gasolina. Esse preço médio é calculado em todos os estados nacionais. É claro que também há uma ponderação muito grande, uma variação, eles variam de estado para estado, mas é mais ou menos a média nacional. E da mesma forma em relação ao diesel. Então essa é a situação até hoje, à meia-noite. Amanhã, então, nós temos uma mudança. Podemos passar outra arte? Podemos, vamos ver como é que vai ficar então, agora. Então, veja só. Uma coisa até curiosa, é claro que isso aqui é só uma simulação, não quer dizer que vai acontecer isso. Uma estimativa que o senhor fez a partir desse aumento anunciado. Mas se a gente considerar esse preço médio calculado pela Agência Nacional de Petróleo, com o aumento da gasolina em 5,18, então nós vamos ter alguma coisa em torno disso, já que é claro que os postos de gasolina e distribuidores não são obrigados a repassar esse aumento da Petrobras, mas na prática eles acabam... É o que sempre fazem, né? Eles sempre fazem porque eles querem manter as suas margens também. Então o preço vai para alguma coisa em torno de 7,60, variando de estado para estado, como já mencionei. Da mesma forma, em relação ao diesel, que foi um aumento quase 3 vezes superior ao da gasolina. E aí 14, o preço médio, baseado naquela estimativa, podemos voltar na anterior? Podemos, iria para alguma coisa em torno de 8. Então, veja só, 7,62 e 8. E a gente tem a comparação aqui E aqui a gente tinha, então, 7,5 e 7. O interessante é que se esse preço médio que a gente calculou e estimou for verdadeiro, o diesel passa a superar o preço da gasolina. Professor, a Petrobras tem sido criticada, né, por esses reajustes e ela se defende dizendo que é uma política de reajuste com os preços internacionais que ela segue desde 2016. Como é que o senhor avalia? Ela está errada em se colocar dessa posição ou não? Não, veja bem, a Petrobras ela está correta no sentido de que ela segue uma política de combustíveis que foi adotada em 2016, justamente na época que o Pedro Parente foi presidente da empresa. Isso não quer dizer que essa política de preços atenda à necessidade do Brasil hoje. Ela pode ter atendido em 2016, mas hoje o que a população clama, o que o Congresso
busca solucionar na aprovação de vários projetos de lei, é justamente a mudança dessa política, dessa chamada PPI, que ela é extremamente benéfica para a empresa e é prejudicial para o consumidor. Imagine se você tivesse criado uma empresa para prestar serviço de transporte para você, por um certo preço, e 30 dias depois essa empresa dissesse, não, aquele preço é de mentirinha, vamos dobrar o preço. O que você faria? Complicado, né, professor? Exatamente. Vamos acompanhar até para discutir o que Foi poderia o que a ser Petrobras feito. fez. A Petrobras está sem controle. É importante que haja uma outra agência para estabelecer os preços que não seja a própria Petrobras. Tá certo. Vamos acompanhando, professor. Obrigada. Até mais. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Também hoje o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Petrobras explique os critérios usados pela empresa para reajustar o preço dos combustíveis nos últimos 5 anos. O ministro lembrou ainda que a Petrobras deve estar atenta a princípios que vão da livre iniciativa à função social da empresa. Na mesma decisão, o ministro determina que as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis devem ser uniformes em todo o Brasil. A decisão é liminar, é temporária e ainda não existe previsão para julgar o mérito em plenário.